Olha, o ministro da Fazenda esteve hoje na Comissão de Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre essas questões fiscais. Depois de quase 3 horas, de sabatina, essa sabatina acabou terminando num bate-boca entre parlamentares da oposição e do próprio governo. Acompanhe. Fernando Haddad começou destacando os pontos positivos do governo, como redução do desemprego, aumento do PIB e da renda e controle da inflação. Elogiou a participação do Legislativo na aprovação da reforma tributária sobre o consumo e lembrou o desafio agora de se fazer uma reforma sobre a renda no Brasil, usando uma metáfora para explicar a injustiça tributária no país. Eu costumo dizer que o morador da cobertura não paga condomínio e o zelador está pagando o condomínio do mesmo prédio. Nós aqui temos 27,5% de desconto na folha. A minha alíquota efetiva é em torno de 22%, 23%. Entendo que todos aqui devem pagar por aí uma alíquota efetiva superior a 22%. Eu não estou falando de nós vamos continuar pagando a mesma coisa. Nós estamos falando de quem não paga nem 10% de alíquota efetiva. E essa pessoa ganha mais de 1 milhão por ano de renda. E a alíquota efetiva média de quem ganha mais de 1 milhão por ano é 2,5%. Tem alguma coisa errada com o Brasil. E descobrimos que, ao fazer isso, nós teríamos a arrecadação necessária para ou isentar ou diminuir o imposto de 15 milhões de brasileiros. 10 milhões que ganham até 5 mil e 5 milhões que ganham de 5 a 7 mil. Haddad falou também que há uma preocupação do governo em resolver o déficit público e, para isso, é preciso rediscutir os incentivos fiscais, inclusive ligados ao agro. Então o pessoal às vezes fala, mas o governo, no caso do agro, o governo está prejudicando. Nós fizemos o maior plano safra da história do Brasil pelo 2º ano consecutivo. E a renúncia fiscal do agro é 158 bilhões. Ou seja, nós vamos negar que nós estamos patrocinando? Estamos patrocinando o agro brasileiro. Por isso que ele tem o tamanho que tem. Eu não estou aqui... Eu sou orgulhoso da agricultura brasileira. Deputados da oposição criticaram a tributação de 5% sobre fundos de investimentos como LCA, LCI, CRI e CRA. O ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio. Por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. A culpa é de vocês, que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Quer equilibrar aumentando mais impostos. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. Após as críticas, os 2 deputados deixaram o local e a atitude irritou o ministro da Fazenda. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. Logo em seguida, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, voltou para responder ao ministro. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, também voltou. Tentou responder, mas o bate-boca começou e o presidente da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT, encerrou a sessão. Eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião.
A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad. Não tem condições de continuar a reunião com esses gritos. Pois é, vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar um pouco esse tema, Daoud, porque eu sempre lembro da frase da minha avó, né, que você já falou aqui algumas vezes, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. A gente está falando de um país que precisa acertar as suas contas públicas, ponto. O governo não sinaliza nenhum corte, né? Só aumento de arrecadação. O Congresso utiliza momentos como esse para exatamente falar sobre questões ideológicas e questões políticas. Eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados, né, com quem vai tomar o poder em 2026. Como é que você vê essa situação, a perspectiva que o povo brasileiro tem com esse executivo e com esse Congresso, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, é lamentável o que nós presenciamos, né? Eu, aqui no Canal Rural, sou um crítico dos poucos, né, na imprensa que critica o governo. Eu critico, põe minha cara para bater, mas como eu faço isso? Com respeito. Eu respeito a hierarquia, a posição hoje que o Brasil tem de seus ministros e de seu presidente. Eu sempre mando um recado para o presidente Lula, mas sempre em tom de respeito, observando critérios que a democracia nos permite fazer. A gente pode até concordar que o governo ele tem um projeto eleitoral, não tenha dúvida que tem. Ele está fazendo o ajuste das contas públicas pela Receita, está cada vez querendo arrecadar mais. Concordo com o ministro Haddad quando ele diz que os bilionários, né, pagam pouco impostos. Isso é normal. Isso a gente que vive no mercado financeiro sabe disso, né? São os que menos pagam. Tem aí uma série de benefícios e a classe média, né, que tem o seu desconto já na folha do seu imposto, esse está sobrecarregado. A classe mais pobre só sobrevive na rede de proteção social. Então, nós precisamos mudar esse país. Agora, a cena que nós vimos hoje é uma cena deprimente que nos leva a acreditar que o Brasil nunca vai ser uma nação. Com esse nível que nós temos do legislativo, muito no executivo, também no judiciário, isso é cena que você possa transmitir para o povo brasileiro que vem sofrendo com o processo inflacionário, que não é a inflação de 5% que está atacando o povo, é muito mais que isso. Então, nesse sentido, Petri, é lamentável. Olha, sinceramente, Petri, quando comecei a estudar, eu conhecia, né, a gente tinha ali contato com alguns parlamentares, a gente tinha orgulho, um que eu tinha muito orgulho era do Ulisses Guimarães, do Delfim Neto, Orestes Quercia, com tudo que se falava dele, José Serra, tinha o próprio Genuíno, né, que foi presidente da Câmara, que era de esquerda. Nós tínhamos ali uma série de deputados que estavam preocupados com o país. Eles tinham a sua posição ideológica, mas eles respeitavam uma nação como a do Brasil. Eles lutavam por um projeto para o Brasil. O Brasil evoluiu. Agora, me diz uma coisa, o que o Brasil evoluiu em termos de legislação nos últimos tempos? Aprovou a reforma tributária. Está implantada? Não está. Aprovou a reforma da Previdência. Como está a Previdência hoje? Comendo todos os recursos do país. E o que está sendo feito? O que está sendo feito no Congresso e pelo governo para conter isso? Em 2027, o Brasil vai ter que pegar dinheiro emprestado a uma taxa de juros monstruosa para pagar emendas parlamentares. E aí a discussão é em torno de gasto. Tem que cortar gasto. Tá bom, mas vamos cortar como? Qual é o projeto do Congresso? Qual é o projeto do governo? Não existe. Perfeito. Então, Petri, é lamentável. Olha, eu sou brasileiro, defendo minha pátria, vou continuar defendendo. Mas esse tipo de comportamento é inaceitável. É inaceitável por quê? Porque nós estamos destruindo uma nação que não merece ter o nível que tem na sua
liderança como que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, Petri, eu não concordo. Eu critico o governo. Eu quero que vocês me digam quem é que mais critica o governo em termos de política econômica e política social. Eu critico, mas eu respeito com todo direito, dentro dos princípios democráticos, é isso que nós temos que fazer. A chance que o parlamento tinha ali de ter um debate com o ministro da Fazenda era muito grande. Agora, terminar da forma como terminou, ridículo, num bate-boca, vulgar, não dá, Pedro, não dá. Sinceramente, este não é o Brasil dos brasileiros. Esse é o Brasil daqueles que sequestraram o Brasil para ter benefício próprio em relação ao que pretende e não ao que o povo brasileiro pretende. Perfeito.